E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Ó, esse aqui é o último daqueles vídeos que eu queria fazer bem opinativos. Não, espera aí, tá passando música ali na rua. Puta que pariu, velho. Enfim, é o último daqueles vídeos opinativos que eu queria gravar. Mas antes de falar mesmo do assunto do vídeo, eu quero dar uns toques. O que que vem a seguir? O que que eu quero fazer? Bom, duas coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer uma série de vídeos sobre filosofia da ciência, abordando discussões básicas e tal. E aquele beabá que todo mundo conhece, do falar do indutivismo, empirismo e tal, depois falar do Popper, do Kuhn, do Feyerabend, do Lakatos, ver às vezes mais algum aí que eu dê vontade de falar. Basicamente queria usar o conteúdo que está no livro do Alan Chalmers, O que é Ciência Afinal, afinal o que é ciência, agora não lembro a ordem que tá, que é um livro simples, didático, dá para todo mundo entender. E a ideia é realmente dar uma introdução à filosofia da ciência para o pessoal que acompanha aqui o canal. E depois, e concomitante a isso, eu também queria falar algumas coisas relacionadas à educação. Eu preciso falar sobre paradigma da complexidade ou pensamento complexo, que também é uma questão de epistemologia. Tem tudo a ver com filosofia da ciência, tem tudo a ver com ciência, tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com ensino. E tem algumas coisas relacionadas a ensino e à educação que eu também queria fazer, que eu também queria falar de alguns assuntos. Entre eles eu queria falar de abordagens contextualizadoras, só que para isso eu preciso falar primeiro de pensamento complexo. Eu queria falar de abordagem contextualizadora, de coisas que vêm sendo estudadas no ensino e tal. Por quê? Porque a minha ideia, e começa nesse vídeo isso, mas a minha ideia é tentar chegar em professores, estudantes e alunos e explicar como que a educação, que ensino é um negócio complexo, é um negócio científico, sem dúvida, é um negócio complexo e que é abordado com muito simplismo na internet, como se tudo fosse simples demais, sabe? É, e a minha ideia é mostrar essas nuances, essas questões de educação, mostrar por que é um pouco mais complicado do que as pessoas vêm achando. E assim, ainda dentro disso, uma coisa que eu realmente fiquei chateado, que no meu último vídeo teve um cara ali falar nos comentários, né? Ah, mas eu vim aqui achando que era um canal de física e tal, eu queria ouvir falar de física, bababá, você só fica dando esses, eu não quero esses pitacos, essas opiniões, eu não quero gente falando sobre como a educação deveria ser. Sabe? Isso me incomodou, assim, demais, porque não é minha intenção falar como a educação deveria ser. Aí ele colocou alguma coisa assim, bom, porque um grande canal de física aí do YouTube, o cara me falou, não acredite sempre no seu professor. Eu nunca falei pra você acreditar sempre no teu professor. Eu diria totalmente o contrário. Evidentemente não tem como vocês terem acesso a como eu sou dentro de uma sala de aula, mas eu sou extremamente plural numa sala de aula. De jeito nenhum que eu vou querer que um aluno sempre acredite em mim. Inclusive, eu sempre pergunto assim pro pessoal, eu faço uma conta, pergunto, vocês concordaram? Não é vocês entenderam, é vocês concordaram? Alguém tem alguma discordância? Alguém achou algum erro? Exatamente por ter essa humildade de que talvez eu errei mesmo, ué. Faz parte de não querer impor mesmo, falar, não, tá certo essa conta mesmo, sei que tá viajando. Não, eu sempre pergunto, ei, todo mundo concordou? Alguém discordou? Se discordou, dá um argumento, por que você discordou? Sabe? Então são. Realmente fico chateado de ouvir essas coisas, porque eu conheço meu trabalho e eu sei que isso não me descreve. E eu conheço o trabalho dos meus companheiros da minha área, do mestrado, e que se formaram comigo, e eu sei que eles também não são assim. Sabe? Mas isso me incomoda muito, porque eu nunca falei isso, que você tem que sempre acreditar no seu professor. Digo até o contrário, o que eu já falei aqui uma vez, e quem conversa comigo ouve eu falar, que eu conheço muito aluno que sabia muito mais da matéria do que o professor, que podia estar até dando aula no lugar do professor, sabe? Se tem alguém que é contra essa ode à figura do professor, sou eu. O cara vem me falar um negócio desse, desculpa, mas realmente fiquei puto da vida, pra não falar outra coisa, fiquei puto mesmo. Nossa, vontade de mandar para aquele lugar, sabe? E a outra questão, tem estudos, inclusive tem estudos empíricos, tem estudos com testes, tanto testes quantitativos, de estatística, quanto também investigações qualitativas, e é uma coisa que eu vou fazer um vídeo uma hora, de investigação qualitativa e investigação quantitativa, explicando as diferenças e tal, isso é muito importante.
Mas enfim, é um vídeo que eu vou fazer alguma hora. Mas tem evidências empíricas das coisas que eu tô falando. Não tô tirando o cu das coisas. Então não é assim, eu vou falar como a educação deve ser. Não, eu vou falar como a educação está. Como a educação é, o que a gente sabe. E dentro disso, o que poderia ser feito e não é. O que já foi feito em outros lugares e deu certo. Não é da pitaco, não é da opinião. Não é ficar dando palpite. Eu não tô falando de coisa que eu não tenho... Que eu não tenho referência, que eu não tenho leitura. Eu vou falar coisa construtiva. Vou falar coisa que faz sentido. Coisa que tem evidência, tá? Enfim. Parênteses. Essa parte era importante. Então vocês continuem acompanhando o canal aí. E vai ser nessa linha que vai ser aí pro resto desse ano, que já tá acabando. E provavelmente até pelo menos o meio do ano que vem. E vou tentar quase toda semana pelo menos fazer vídeo. Mas não prometo. Mas eu vou tentar. Tá, o assunto desse vídeo. Primeiro, como a academia viu a eleição do Bolsonaro. É a última vez que eu vou falar do Bolsonaro, tá? Da eleição do Bolsonaro, tá, gente? Pelo menos por enquanto. Não sei que aconteça alguma coisa. Ó, em geral, eu acho que isso é evidente, a academia viu muito mal a eleição do Bolsonaro. E... mas porque é tudo esquerdista na academia. Não, gente, até pessoal de exatas, que não tem muito... Não tá muito aí com essas coisas de política, também não viu bem, com medo de questões da ciência e tal. Em geral, eu vi a academia, grande parte da academia, pelo menos, apoiando o Ciro Gomes. Principalmente o pessoal de ciências mesmo e tal, apoiando o Ciro Gomes. Que parece que ele foi nas universidades falar, ele foi em encontros de ciência e tal, ele divulgou mais, ele demonstrou uma preocupação com a ciência. Em geral, eu pelo menos vi uma parte da academia realmente entusiasta do Ciro Gomes, outra parte, ele é o menos pior. Mas em geral, eu vi um certo apoio a ele, né? Fora ele, o outro candidato que estava mais ali era o Haddad, e também tinha um pessoal mais assim, extremista ou mais adepto das causas sociais, votaram ou no PSTU ou no PSOL, mas grande parte ficou ali Ciro Gomes e Haddad na academia, e o resto divide aí entre os outros candidatos. Então, em geral, a minha experiência acadêmica, os acadêmicos que eu convivo, viram muito mal a eleição do Bolsonaro. E isso eu tô falando dos professores, dos centros pesquisadores, certo? Os alunos e até os pesquisadores de pós-graduação e tal já mudam um pouco, mas também, em geral, em linhas gerais, também achei eles bem preocupados com a eleição do Bolsonaro, tá? Então eu diria que, em geral, a academia viu muito mal, pelo menos a academia que eu convivo, que eu conheço, viu muito mal a eleição do cara. Muito mal, com olhos muito ruins. Em geral, não vi os acadêmicos gostarem do Marcos Pontes para o Ministério da Ciência. Vamos ver o que vai dar, mas em geral não vi muita gente falando bem. Teve até um vídeo recente aí do Pirula, que ele toda uma centralizada na discussão. Eu gostei do vídeo, achei que ele foi coerente e tal, e politicamente eu acho que ele agiu certo também. Eu também acho que, por mais que a gente tenha essas implicâncias com algumas questões do Marcos Pontes, é importante ele ter gente apertando ele também, tem gente criticando ele, mas a gente também não pode criar um inimigo, tá? Porque a hora que a academia precisar de alguma coisa, a gente vai ter que ir conversar com ele, vai ter que recorrer a ele. Então, sabe, sem ingenuidade também achar que não vai ter que jogar politicamente, vai ter que jogar politicamente. E aí, enfim, uma coisa que vem me incomodando demais. Numa entrevista, um filósofo argentino, filósofo argentino, que trabalha acho que é ali pro sul do Canadá, na Universidade de McGill, chamado Mário Bunge. É um cara que vocês vão ouvir falar muito aqui também, porque eu gosto muito dele e ele tem muita coisa boa. Também vou falar bastante dele em alguns momentos aí, mas por enquanto o que eu queria falar é que ele também tem atividade política, assim. Na verdade, ele começou, antes de ser famoso na filosofia e tal, ele teve as lutas políticas dele ali, saiu dos partidos socialistas e tal, não se adequou muito àquela galera. E não é um socialista, tá? Antes que todo mundo já comece a falar merda aí, não é um socialista. Ele fala uma coisa muito boa numa entrevista, que os cientistas precisam começar a se preocupar com política. Você tem esse costume, principalmente na América do Sul, dos cientistas não se preocuparem com política, não ligarem, não gostarem, não se interessarem por política. Isso tem que acabar. Urgente. Senão a gente vai ficar levando uma dedada no cu atrás da outra. Tem que acabar isso urgente. Precisa se interessar por política. Isso não significa virar massa de manobra de partido político, de jeito nenhum. Isso significa, de repente, entrar numa Câmara, entrar num Senado,
sabe? Colocar candidatos da ciência ali para lutar pelas nossas causas. Sabe? Não precisa ir lá para fazer propaganda ideológica, para ficar, sei lá, chupando o saco do Bolsonaro ou de alguém da esquerda. Enfim, não é essa a questão. É política mesmo, brigar pelos nossos interesses, os interesses da ciência brasileira. Então, os cientistas têm que se interessar por política. Isso não significa entrar nessa briguinha ideológica escrota aí, que tem no Facebook, na internet, essa direita e esquerda, ambos chucras que não estudam bosta nenhuma, ou ficar também nesse centrismo, nesse isentão aí de caixa de bombons, essas coisas. Não é isso que eu estou falando. É simplesmente brigar pelos interesses da ciência, pelos interesses dos acadêmicos. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer isso por nós. Essa é a questão. Pelo menos a maneira que eu entendi o que o Mário Bung falou. E ele fala isso em várias entrevistas, em vários textos, ele alerta para essa questão. E assim, entre outras coisas ali da academia, né, continuando nessa conversa. Em geral, o pessoal ali do grupo de pesquisa ao qual eu faço parte e o pessoal das disciplinas do mestrado que fazem comigo disciplina no mestrado, eu também senti em geral todo mundo contra o Bolsonaro. Não todo mundo é um exagero, mas o pessoal bem contra o Bolsonaro, sabe assim? Uma maioria esmagadora, digamos assim, maioria mesmo, né? Não 51%, tô falando maioria mesmo, 90 e tantos por cento, eu senti uma posição bem contrária ao Bolsonaro. Uma coisa que me incomodou bastante, aí a gente já entra nessa parte do vídeo que, olha, eu fiquei dias pensando como que eu ia falar isso, porque eu tenho que ser calmo e polido, porque eu tenho grande chance assim, de falar merda e mais ainda de ser mal compreendido, mesmo sem falar merda. Que é aquela parte comentando umas críticas que eu tenho a fazer à academia. A primeira coisa, antes de eu entrar no mestrado, eu sinceramente achei que era de comum conhecimento de todo mundo da área algumas coisas que não são. Como assim? Por exemplo, os vieses cognitivos da psicologia, que pelo menos aqui, né, nesse nosso meio da internet e tal, quem se interessa por ceticismo, por ciência, já está cansado de ouvir, que é o viés de confirmação, é o raciocínio motivado, a dissonância cognitiva e questões relacionadas à memória falsa, também que é aspecto de uma outra falha da memória, que é difícil a gente tentar lembrar como a gente pensava antigamente, a gente tende a colocar um pensamento nosso no eu do passado, e coisa assim que para mim era óbvio, todo mundo saberia, ainda mais numa área de ensino de ciências, né, onde psicologia está ali envolvida e psicologia cognitiva também, porque tem muito construtivista da área cognitivista, tem uma visão cognitivista do aprendizagem significativa, Ausubel e tal, muita gente que gosta dessas coisas, tem congresso internacional disso, eu imaginava que isso era de comum conhecimento, e não é. Eu descobri que simplesmente as pessoas não sabem disso. Na academia, na área de ensino de ciência, para mim isso foi um bug, isso foi um absurdo. As pessoas não terem noção dessas coisas, que explica muito do comportamento científico, ou pseudocientífico, melhor dizendo, o comportamento pseudocientífico que vem ocorrendo aí. Outra coisa, eles não conhecem as pseudociências que estão rolando, eles não conhecem essa discussão do que são essas pseudociências, sabe? Vejo galera passar pano para astrologia, vejo galera passar pano para homeopatia, sabe? Acadêmico, da área de ensino de ciência que acredita nessas coisas. Com todo respeito, a pessoa tem direito de acreditar, tem, mas para mim é um absurdo. É um absurdo não porque essas pessoas não sejam inteligentes nem nada disso. A minha questão é como eu estava acostumado a ver as coisas e descobri que não era do jeito que eu estava acostumado. Eu descobri que essa discussão, esse ceticismo que tem aqui na internet, sabe, os canais como o Pirula, o Pedro Ivo lá do Hotel Informa, como o Davi do Papo de Primata, o outro Davi do Primata Falante, o Yuri, todo isso aí assim, é um microcosmos dentro da academia, é ultra micro, sabe? Não é isso. A maioria da academia não está ligada nessas discussões de ceticismo. E gente que trabalha com filosofia da ciência, a maioria das pessoas que estão trabalhando com filosofia da ciência também não tem noção dessas discussões de ceticismo. Então essa filosofia da ciência que às vezes a gente ouve falar na internet é muito diferente do que é na academia. E até por isso que eu quero fazer vídeos depois sobre isso para vocês entenderem. E aí onde vai a minha indignação? Tudo bem, é um microcosmos, são as minhas experiências de vida, não tem como eu querer que sejam as experiências de todo mundo que está fazendo pesquisa na área de ensino de ciências.
e educação matemática. Ótimo, beleza, ok. Mas o que me incomoda é que essa galera não sabe, em geral, não sabe o que está acontecendo na internet. E não dá para você querer entender politicamente o que está acontecendo no Brasil sem você conhecer a fundo a internet. Como que acontecem as coisas na internet. Sem conhecer os nomes que estão por aí jogando, sem conhecer Nando Moura, sem conhecer o Olavo de Carvalho, sem conhecer o pessoal do MBL, e assim por diante. Não adianta, você não conhece as discussões, fica difícil. Por que eu estou falando isso? Porque os alunos vão chegar numa sala de aula e com conhecimento do que esses caras estão falando. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo. Por exemplo, crise de 29. Tem lá a interpretação do Milton Friedman a respeito da crise de 29, ok. Aí chega um professor, numa aula de história, e dá aquela interpretação padrão que dá no livro, que é muito perto do que os keynesianos interpretaram. Não é exatamente, porque tem gente que acha que tudo é keynesianismo e não é. Mas é muito próximo do que os keynesianos interpretaram, com certas simplificações, ok. Aí o professor dá essa interpretação, o aluno fala, professor, eu acho que o senhor está errado. Um aluno humilde, né? Porque o arrogante já fala, professor, você está falando merda. Mas enfim, vamos supor um aluno humilde, professor, acho que o que você está falando não está certo, eu tenho uma outra interpretação. Ele vai e dá a interpretação do Friedman. Aí o professor, digamos assim, se for um professor polido, um professor humilde, que tem consciência de que é limitado, que não sabe tudo, ele vai olhar para isso e vai ficar, nossa, eu não sabia disso, né? Agora também tem outro caso, tem um professor arrogante, professor chato que acha que detém o conhecimento e vai lá e vai falar, você tá falando merda, não sei, tirou isso daí, você falando bosta, você perdeu esse aluno. O professor que agiu desse segundo jeito, perdeu esse aluno. E talvez, em algum momento, esse professor fale alguma coisa decente, esse aluno talvez não preste atenção, porque já carregou uma opinião negativa a respeito desse professor. Mas esses dois professores têm problema. Vão ter problema na situação. Por quê? Porque o cara, um professor de história, por exemplo, que vai dar uma interpretação da crise de 29, não é possível que ele não conheça. Que ele não pode se dar o luxo de não conhecer que tem outra interpretação, que tem uma interpretação liberal dessa crise econômica de 29. E aí o aluno, esse professor, viu esses think tanks aí, MBL, essas porcarias, e ele tem as respostas prontas. Por quê? Porque essa galera de direita deu uma olhada nos argumentos comuns da esquerda. Não que eles estudaram a fundo tudo, mas eles deram uma olhada do que a esquerda costuma falar a respeito disso. E já desenvolveram as respostas prontas. Aí o pessoal que vai lá assistir os vídeos desses caras são vídeos simplistas, extremamente simplistas, sem profundidade nenhuma. Mas as respostas estão ali facilmente digeríveis, facilmente internalizáveis. O pessoal internaliza essas ideias, internaliza esse discurso, decora essas frases prontas, às vezes até inconscientemente decora essas frases prontas e vai lá e repete. E o professor que não está preparado, por quê? Porque ele não viu esses vídeos, ele não conhece qual é a argumentação desses caras, ele não vai saber contra-argumentar. Vocês entenderam o ponto? Porque isso está me irritando demais. Sabe? Essa distância que está tendo, principalmente dos professores com a internet. Assim, lógico, eu não tô pra cagar regra em ninguém, mas é um conselho. Para mim, todo professor vocês tinham que entrar e ver o que seus alunos estão assistindo no YouTube. Vocês tinham que ver os grupos do Facebook, o que eles estão falando, o que eles estão argumentando, como que eles estão pensando na internet. Isso não significa stalkeando seus alunos, mas... Nossa, cara, quanto barulho na rua, pelo amor de Deus. Não significa ficar stalkeando seus alunos na internet, mas sim ver esses canais padrão aí, do que eles estão vendo. Conversa com eles e fala, quais canais do YouTube vocês andam vendo e tal. E vê uma certa regularidade, procura ver o que esses canais estão falando. E para procurar ver esse discurso que está sendo passado para os alunos. Para você também saber se proteger na hora que você estiver numa sala de aula. Enquanto eu não fizer isso, a gente vai continuar se ferrando, a gente vai continuar se dando mal. Eu vejo aí, tem uma geração de alunos aí que está muito mais formada por essa galera do YouTube do que pelos professores. Que entraram muito mais no discurso do YouTube do que no discurso da academia. E eu duvido que isso daí vai mudar para 2022. Porque é uma galerinha ali de quinta, sexta série que está pagando pau para Arthur Duval, que está pagando pau para Kim Kataguiri, pagando pau para Nando Moura. Isso vai mudar, assim. Os professores não se tocarem que esses caras existem, o que esses caras estão falando, e aprender a jogar esse jogo, a gente vai continuar se ferrando. A questão das pseudociências. Vocês, professores, vocês têm que conhecer as pseudociências que estão em discussão na internet. Por exemplo, Terra plana não é mais brincadeira. Já tem milhares de pessoas acreditando nessa merda. Sabe, tem cientista, tem professor da USP de Geofísica, com canal no YouTube, que defendendo essas coisas.
Força de aquecimento global, design inteligente, que é uma alternativa, entre aspas, à evolução, mas que não é bosta nenhuma. E isso independe de área. Você é professor de história, você tem que conhecer essa discussão da evolução contra o design inteligente. Não significa que você tem que virar doutor em evolução. Significa que um dia que um aluno vier falar uma bobagem, você saber por que é uma bobagem que ele está falando. E não ser estúpido com ele, mas desconstruir o discurso dele. Eu já me deparei em sala de aula que esse negócio de aquecimento global só é uma bobagem. Só que eu estava preparado, porque eu já estudei o assunto e eu sei por que. E eu sei o erro dos argumentos desses caras. E eu sei por que não é uma bobagem. Depender um tempo, meu, sim. Mas quer dizer, você não quer trabalhar, muda de profissão, né? Se você quer ser professor, o básico você tem que fazer estudar. Eu falo, isso tem que mudar urgente, urgente. Os professores, e talvez isso deve ser mexido inclusive na formação de professores, sabe? E é coisa que eu tento discutir com os acadêmicos, com os pesquisadores, meus colegas de mestrado e tal, esse tipo de coisa que eu acho importante. Tento sensibilizar eles da importância deles estarem um pouco mais ligados no que está acontecendo na internet, sabe? E eu, sinceramente, eu creio que para 2022, olha, é muito difícil alguma coisa mudar. Mas tem que começar a mudar aí, principalmente os professores. Eles têm que começar a... Não só nessa guerra de memes do Facebook, não, mas tem que entrar, ver os argumentos desses caras e procurar os contra-argumentos, procurar porque que esses caras estão errados. Conhecer um pouco essa dinâmica do YouTube, porque é isso daí que está acontecendo. Sabe, mas é que eu não sou muito ligado nesse negócio de internet. Beleza, mas teus alunos estão. Teus alunos estão o dia inteiro no YouTube, o dia inteiro no Facebook, Snapchat, Twitter. Eles estão o dia inteiro nessas coisas. Sabe, essa galera está fazendo a cabeça dos alunos, está formando os alunos mais que os professores. É uma maneira como eu estou vendo essas coisas, lógico, é o meu recorte. Talvez isso, infelizmente, só ocorra nos meus meios, não ocorra no meio de todo mundo, mas pelo que eu venho conversando, eu acho que é um pouco mais geral do que só a minha vida, do que só a minha experiência de vida. Eu acho que não é só na minha experiência de vida que eu estou observando isso, não. Isso precisa de uma mudança de postura dos professores, tanto de postura quanto de atitude. Porque eu falo isso, que em geral a gente usa postura como sinônimo de atitude, mas é que eu quero falar dos dois, tanto mudança de postura do ponto de vista físico, quanto mudança de atitude mesmo, sabe? E é muito importante, na hora de desmascarar esse tipo de coisa pseudocientífica em sala de aula, é não ser arrogante. É não tratar o aluno como idiota. Sabe? É só mostrar, e tem que ser principalmente dialético. Você tem que ir mostrando para o aluno pontos que discordam dele e fazendo ele chegar na conclusão. E não você dar a conclusão pronta para ele. Porque ele simplesmente pode, eu não acredito em você. Pronto. Agora, se ele chega na resposta, é diferente. Daí ele vai ter que se confrontar, ele vai ter que ver, porra, é verdade. Alguma coisa está errada aí, porque segui os passos eu cheguei nessa conclusão. Entendeu? Isso não é fácil. Isso é ser professor. Certo? Olha, galera, é isso daí basicamente que eu queria falar hoje, tá? Muito obrigado quem assistiu, comenta aí, vamos dialogar, vamos debater. E novamente, tentem não me interpretar mal quanto essas críticas que eu fiz à academia. E espero que eu tenha sido útil, espero que isso aqui chegue em professores, tá? Sinceramente, espero que isso aqui chegue em professores. E, cara, é isso daí. Falou e até mais.